Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas 3 versículos, a partir do versículo de número 15. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 15, 16 e 17. Uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Diz assim o texto sagrado: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, nós lemos apenas 3 versículos, de uma história muito interessante, de uma história fascinante, contida aqui neste capítulo de número 6 do segundo livro dos Reis. Se você depois, com tempo, quiser ler os versículos anteriores, todo o capítulo 6, você vai encontrar que o rei da Síria, ele pretendia fazer uma emboscada contra o rei de Israel, e assim prender o rei, e assim invadir Israel, tomar aquela terra, enfim. O rei da Síria tinha pretensões contra o reino de Israel e contra o rei de Israel. Mas é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que todas as vezes que o rei da Síria, ele planejava algo contra o rei de Israel, uma emboscada, por exemplo, contra o rei de Israel, o Senhor nosso Deus falava a Eliseu, o profeta, e o profeta encaminhava até ao rei de Israel, dizendo: olha, se guarde de passar por tal e tal caminho, porque o rei da Síria tem preparado emboscadas contra ti. E aí a palavra de Deus vai dizer que o rei de Israel se desviava, portanto, daquelas emboscadas, daquelas ciladas preparadas pelo rei da Síria, de maneira que o rei da Síria não tinha sucesso no seu intento, chegando, inclusive, o próprio texto vai nos dizer isso, chegando ao ponto do rei da Síria começar a desconfiar dos seus próprios homens, desconfiar do seu exército, que havia alguém ali que estava atraindo a confiança do rei. Ele chega a reunir os seus homens e perguntar: escuta, quem dos nossos é pelo rei de Israel? Porque, afinal de contas, todas as vezes que ele preparava alguma coisa contra o rei de Israel, o rei de Israel se livrava, o rei de Israel não passava por aquele caminho, não caía naquela armadilha, naquela emboscada. E então alguém do exército do rei da Síria diz: não, meu senhor, não há ninguém entre nós que esteja traindo a sua confiança, não há ninguém entre nós que seja pelo rei de Israel. Acontece que em Israel existe um homem de Deus, existe um profeta de Deus chamado Eliseu, e o Deus de Israel faz Eliseu saber tudo aquilo que o rei, meu senhor, intenta contra o rei de Israel. E Eliseu comunica, Eliseu avisa o rei, e por isso que o rei até aqui tem se livrado das suas armadilhas, daquilo que o rei pretende contra o rei de Israel. E então, diz a palavra de Deus que o rei da Síria manda investigar onde é que estava este Eliseu, porque a sua intenção qual era? Era capturar Eliseu, prender Eliseu, e uma vez Eliseu sendo tirado de circulação, uma vez Eliseu estando preso, então certamente ele poderia fazer ali, armar ali as suas emboscadas contra o rei de Israel, porque não haveria mais alguém para avisar o rei a fim de que ele se livrasse. E a palavra de Deus diz então que investigam-se aonde se encontrava o profeta Eliseu, e ele está numa pequena cidade chamada Dotã. Quando chega ao rei da Síria a informação de que Eliseu estava nesta cidade, a palavra do Senhor nos faz saber então que o rei manda o seu exército e cerca toda a cidade.
E então nós entramos agora no versículo de número 15, onde nós começamos a leitura. A palavra de Deus diz que o moço do homem de Deus, Geazi, servo de Eliseu, se levanta bem cedo, e quando ele abre a porta, ele se depara com o exército do rei da Síria, cercando toda a cidade. E ele ficou atemorizado com aquilo que ele viu. E volta para dentro de casa e diz: ai, meu senhor, que faremos? Nós estamos completamente cercados, nós não temos saída agora, porque o exército do rei da Síria cercou toda a cidade. E a palavra de Deus diz que Eliseu vem para fora e olha tudo aquilo que Geazi está lhe mostrando e acalma o coração do seu auxiliar, acalma o coração do seu servo, do seu ajudante, e diz, acalma-te, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, o texto nos permite entender que Geazi não entendeu muito bem. Por que Geazi não entendeu? Porque Geazi olhava e via apenas o exército da Síria. Se eu consigo enxergar apenas o meu inimigo, se eu consigo enxergar apenas o meu adversário, se eu consigo enxergar apenas o exército do rei da Síria que está cercando a cidade, como mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? E então Eliseu entendeu, que Geazi não estava tendo a visão espiritual, não estava enxergando no sobrenatural, como ele, Eliseu, o profeta, estava enxergando. E então o texto nos diz que Eliseu ora a Deus e diz, Senhor, abra os olhos do moço para que veja. E Deus abre os olhos espirituais de Geazi, porque os seus olhos físicos, os seus olhos naturais, estavam bem abertos, os seus olhos físicos naturais estavam enxergando aquilo que estava diante dele. Mas os olhos espirituais, os olhos da fé de Geazi estavam fechados. Então Eliseu pede, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E a palavra do Senhor diz que Deus abre os olhos espirituais de Geazi, e ele vê então carros e cavalos de fogo ao redor de onde eles estavam, ao redor do profeta Eliseu. Amém, igreja? Esta é a mensagem, a mensagem para o meu e para o teu coração, para você que está em casa, meu querido irmão, porque muitas vezes nós também nos vemos em situação semelhante, a situação de Eliseu, a situação de Geazi, muitas vezes em circunstâncias várias, em áreas várias da nossa vida, nós nos vemos às vezes cercados pelo adversário, cercados pelo inimigo, cercados pelo problema, cercados pela dificuldade, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, um problema conjugal, problema financeiro, um problema no trabalho, enfim, em alguma área da nossa vida, de repente, em algum momento ou em vários momentos, nós nos vemos rodeados de inimigos ou de um inimigo, que parece que aquela situação não tem saída. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, como Geazi fez. Geazi levantou de manhã e olhou aquela situação, e aquilo que ele estava enxergando era real, não era uma miragem. Amém, igreja? Isso é importante que nós registremos isso, porque muitas vezes eu e você também, diante de situações, olhamos e o que nós estamos vendo ali é a realidade, não é nenhuma miragem. É um problema de fato, é uma necessidade de fato, é uma situação adversa, é uma enfermidade, é um diagnóstico médico, é um parecer, que foi dado o contrário, algo que você olha para aquilo e você não vê solução, você não encontra saída. É fácil de nós entendermos, olhando para esse texto, que Geazi, ao olhar para a sua volta e ver os carros e cavalos do exército da Síria, ele disse, não tem saída, e foi justamente por isso que ele entrou apavorado para dentro da sua casa, para chamar o seu senhor, o profeta Eliseu. Mas aqui, irmãos, nós também precisamos aprender com Eliseu, Eliseu chega, e Eliseu, com certeza, preste atenção, isso é muito importante, para você que está aqui, para você que está ouvindo, em casa, onde você estiver agora, Eliseu, com certeza, também, pelos olhos naturais, ele enxergou a mesma coisa que Geazi havia enxergado. Amém, igreja?
Amém? É muito importante que você tenha essa compreensão, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que crê em Deus, aquele que tem fé no Senhor, ele não enxerga os problemas como se não existisse. Ele não olha para o problema e fala, não, isso aqui não é problema. Imagina, não tem, não, você está enxergando demais. Não, eu tenho convicção plena de que Eliseu olhou e viu e enxergou o mesmo que Geazi também havia enxergado. Porque nós não podemos negar o problema, nós não podemos negar a dificuldade, nós não podemos negar a adversidade, nós não podemos negar a presença do inimigo, nós não podemos negar o agir do inimigo. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Nós não somos seres, né, de outro planeta, que não temos um entendimento, não temos uma compreensão, uma visão do que é o mundo natural, do que é a vida natural. Não, eu e você, todos os dias, ou em circunstâncias, somos rodeados por inimigos, somos rodeados por problemas, somos rodeados por dificuldades, somos rodeados por desafios. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que Eliseu enxergou também nos olhos, através dos olhos naturais, Eliseu enxergou também no plano natural, o mesmo que Geazi havia enxergado, o exército do rei da Síria. Tanto isto é verdade, que ele pôde dizer, acalma-te, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele só poderia dizer isso se ele tivesse de fato, como de fato enxergou, quem estava contra ele. Senão ele não poderia dizer que mais era o que estava ao seu lado, mais era o que estava ao seu favor do que o que era contra ele. Então, enxergar a realidade do mundo natural, isso também faz parte da nossa vida enquanto crentes em Jesus. Negar o problema, negar a enfermidade, negar a adversidade, irmãos, isso não é correto. Mas também não é correto para eu e você, homem de Deus e mulher de Deus, olhar para o problema, olhar para a situação, olhar para a circunstância e ter olhos apenas naturais, como Geazi teve, e não ter olhos espirituais, não ter os olhos da fé para enxergar como Eliseu enxergou. Existe o problema, existe a dificuldade, existe o adversário, existe o inimigo, estamos cercados, mas maior ou mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Amém, irmãos? É isso que nós temos que saber, e é desta forma que eu e você temos que olhar para a situação adversa. É desta forma que eu e você temos que olhar para o problema. É desta forma que eu e você temos que olhar para as circunstâncias, para os diagnósticos negativos que muitas vezes nós recebemos. Existe um inimigo, existe um adversário, mas maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está conosco, mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Eu quero, portanto, nesta noite, meu querido irmão e irmã, pelo Espírito Santo de Deus, falar para você que está aqui, falar para você que está ligado a este culto agora aqui, à distância, onde quer que você esteja, exatamente isto. Você está passando por um problema? Você está passando por uma situação de dificuldade? Esse problema é real. Com certeza o que você está passando não é uma miragem, é uma situação real. Mas eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se no plano natural você consegue enxergar o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, e às vezes até, com olhos naturais, você olhar e raciocinar e dizer, não tem saída, eu quero lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, que no plano espiritual existe um exército do Senhor cercando você, cercando a sua casa, cercando a sua família, para lhe garantir a vitória no nome de Jesus. Amém? Existe um exército celestial, existe um exército angelical, existe um exército que está numa dimensão que eu e você não podemos enxergar com os nossos olhos físicos.
mas que nós podemos enxergar através da fé, que eu posso enxergar através da fé, que você pode enxergar através da fé. Talvez você diga: pastor, mas como assim? Como é que eu posso enxergar espiritualmente? Meu querido irmão e irmã, nós enxergamos através das promessas da palavra de Deus. Quando nós olhamos para este livro santo e encontramos aqui as promessas de proteção, de livramento, de cura, de libertação, de solução para os problemas, os nossos olhos espirituais se abrem e nós enxergamos o exército do Senhor guerreando a nosso favor. Amém, irmãos? É isto que eu quero que você saiba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos testemunhos nós temos no meio do povo de Deus, de situações, de dificuldades, de problemas, que de repente você olhava e realmente parecia não haver saída. Quantos testemunhos de homens e mulheres de Deus que nós temos no nosso meio, de diagnósticos negativos, olha, não tem solução, não tem o que fazer, e algumas vezes, chega-se até a dizer, é só um milagre. Mas se é só um milagre, então ficou fácil, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Amém, igreja? O nosso é só um milagre? Então eu sei a quem buscar, eu sei em quem confiar, eu sei em quem crer, eu sei a quem entregar o meu fardo, a quem entregar as minhas angústias, as minhas ansiedades. E é desta forma, meu querido irmão e irmã, que nós enxergamos aqui, dentro da palavra de Deus, o Senhor trazendo descanso ao coração daquele jovem que ficou aflito, angustiado, apavorado diante daquela situação. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para os que estão presentes, para os que estão à distância, se existe alguma coisa roubando a tua paz, se existe alguma coisa inquietando a sua alma, seja em que área for da sua vida, meu querido irmão, seja na tua vida pessoal, seja na tua família, seja na questão da saúde, seja na questão de relacionamento, seja na questão financeira, se existe alguma coisa inquietando a tua alma, saiba que você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que não te desampara, você tem um Deus que não te abandona, você tem um Deus que não te deixa sozinho, você tem um Deus que olha e contempla os teus passos. Mas é interessante, irmãos, e é bacana quando a gente reflete sobre isso, um Deus que conhece também os passos dos teus adversários, do teu inimigo. Por que é que foi que o Senhor enviou o seu exército para cercar ali a casa onde Eliseu estava? Porque Deus não apenas olhava para Eliseu e Geazi, mas Deus estava de olho também naqueles que eram contra, para impedir a ação do inimigo, para impedir a ação do maligno. O Senhor te guarda dia e noite, o Senhor te protege dia e noite. É interessante, irmãos? Você começa a refletir dentro da palavra de Deus, você vê como é grandioso esse Deus a quem nós amamos e servimos. A palavra de Deus diz que Geazi levanta pela manhã, e quando ele sai para fora, ele vê a cidade cercada pelo exército do rei da Síria. A que horas esse exército rodeou a cidade? A que horas esse exército chegou ali? A hora precisa nós não sabemos, mas sabemos e entendemos que foi pela madrugada. Enquanto Eliseu e Geazi dormia, o inimigo cercava a cidade. Só que enquanto Eliseu e Geazi dormia, o Senhor mandava o seu exército para proteger a sua casa. Amém? Você entende isso? Você entende que enquanto aqueles dois homens de Deus, Eliseu e seu servo, estavam dormindo, o inimigo estava articulando, estava tramando contra eles. A hora que o dia clarear, que eles acordarem, a cidade já está cercada. Mas enquanto Eliseu e Geazi dormia, e o inimigo tramava o seu plano contra os filhos de Deus, o Senhor já enviava o seu exército.
Você consegue enxergar a proteção divina sobre a tua vida? Deus te ama, Deus cuida de você. Enxergue com os olhos naturais, mas enxergue também com os olhos espirituais. Enxergue também com os olhos da fé. Nunca diga que não há saída, nunca diga que não há solução, nunca diga que está tudo terminado, nunca diga que está tudo acabado, porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, cuida de nós. Amém? Se você crê nisso, coloque-se de pé no teu lugar.